Então, vamos lá, iniciando o nosso 18º encontro hoje. E nós vamos falar sobre procrastinação. Vocês sabiam que esse é um problema que afeta cerca de 20% dos adultos do mundo? Uau, percentual grande, hein? Bastante, né? Então, mas eu quero começar com uma pergunta. Quantas vezes você adiou algo importante essa semana? Uma reflexão aí, né? Quantas coisas a gente adia? Não importa a razão. Quem nunca adiou, né? Tão comum a gente deixar algumas tarefinhas que a gente não gosta ou que não é legal. E é comum e é normal a gente fazer isso. Há uma série de razões que fazem a gente adiar esporadicamente algumas tarefas. Por exemplo, aquela tarefinha que eu detesto, que é lavar louça. Eu adio. Então, eu terceirizo agora para a filha, para o filho. Passar a roupa. Sabe que eu até eu descobri uma maneira legal de passar a roupa. Eu tenho umas aulas para assistir, né, para online, então eu ponho meu foninho, vou assistir e vou passar roupa. Daí eu me distraio. Agora, se eu ficar pensando que eu tenho que passar roupa, aí a gente vai adiando. Então, é muito comum acontecer isso, a gente adiar aquilo que não é prazeroso, né? E muitas mulheres, por exemplo, elas enfrentam essas demandas duplas também, né? Se dividem, né, no profissional, no pessoal. E isso pode intensificar a procrastinação pela, pelo cansaço, pela sobrecarga, né? O problema de tudo isso é quando essa ação de adiar tarefas, ela torna-se um hábito. A gente vai deixando as responsabilidades, as metas, rotineiramente, então se torna um hábito. Ou seja, quando a gente passa a adiar frequentemente e às vezes o tempo todo, né, essas nossas responsabilidades. Aí isso passa a ser um problema. Então, a definição básica que a gente tem de procrastinação é o adiamento voluntário de tarefas ou o prolongamento de uma situação para ser resolvida depois, em prol de atividades de menor relevância ou de simplesmente não fazer nada. Então, é um comportamento caracterizado pela dificuldade em iniciar ou completar uma tarefa, mesmo que haja consciência dos benefícios de fazer essas tarefas ou das consequências negativas de adiar as tarefas ou responsabilidades. E hoje em dia, o conceito de procrastinação é mais usado para descrever um negligenciamento das responsabilidades. Você sabe o que deve fazer, mas não consegue fazer. É uma lacuna entre a intenção e a ação. Então, por isso a procrastinação ela pode ser um grande problema no dia a dia, que nos afasta de alcançar os resultados que a gente espera, seja para a vida profissional ou para pessoal. Então, a gente tem algumas raízes psicológicas para que motivam, né, o adiamento das tarefas. O medo do fracasso, por exemplo. O medo, ele é um sentimento muito poderoso em nossas vidas. A gente deve ter medo, sim, mas aquele medo que nos salva a vida. Por exemplo, nos impede de atravessar uma rua movimentada sem olhar, nos impede de saltar de um prédio de uma altura muito grande, né? Mas aquele medo que nos salva. Só que o medo em excesso, ele nos trava, nos impede de fazer qualquer coisa. Então, por isso, o medo de não atender às expectativas, sejam internas, as nossas mesmas, ou as externas, daquilo que esperam de nós, ele pode nos paralisar. E a gente procrastina. Uma outra razão é o perfeccionismo. Aquela ideia de que se algo não for feito de forma impecável, então é melhor nem começar. Ou até mesmo aquela pressão para se encaixar nos padrões e nas expectativas externas. Isso também faz com que a gente acabe procrastinando. Vou dar um exemplo, tá? Eu fui muito perfeccionista já. Fui.
Então, são coisas que a gente vai percebendo, vai se conhecendo e vai vendo que, poxa, não é assim que funciona, então a gente vai amenizando. Já acende aquela luzinha amarela, né? Opa. Quando eu comecei a fazer, preparar, a estudar, a entrar nessa parte de gestão de pessoas, e fui gostando desse caminho, poxa, tenho tanto conhecimento, e deu aquele estalinho assim, não, mas eu posso passar para as pessoas, compartilhar, posso instruir, posso mentorar, posso ajudar. Mas sempre ficava aquela dúvida, né? Será que eu estou preparada? Será que não? Não, não, deixa eu fazer mais um curso, mais um treinamento, mais uma preparação. Não, acho que eu preciso mais alguma coisa. Porque inconscientemente, eu esperava estar perfeita, preparada para fazer isso. Aí eu tive um mentor que me fez acordar. Não, a gente nunca vai estar preparada, né? Então, eu fui vendo, estudando, vários dos nossos encontros, eu já abordei isso, até a síndrome, né, da impostora mostra que a gente fica naquela, achando que não é suficiente, que não é boa, que não está perfeito, e vai adiando. E isso entra na procrastinação, porque a gente está sempre adiando a nossa meta, por exemplo, porque se não se acha preparada. E tem a questão também, uma das razões, a cultura e gênero. A pressão sobre as mulheres para serem perfeitas, tanto nos múltiplos papéis que a gente exerce, né? De mãe, de profissional, de esposa, etc. Muitas vezes leva à sobrecarga e essa paralisação, a procrastinação. Quantas coisas a gente deixa de lado para priorizar outras que são da nossa demanda, né? Dos nossos múltiplos papéis. Quantas vezes a gente deixa de vamos supor, vou fazer uma viagem legal que eu gostaria, não, porque eu vou priorizar o meu trabalho, a maternidade, vou priorizar os filhos, o atendimento aos pais, né, muitas vezes. Então, a gente vai procrastinando as nossas metas, os nossos objetivos, aqui, os nossos sonhos também, né? Uma outra razão que desencadeia a procrastinação é a ansiedade e o estresse, que são sentimentos de sobrecarga que podem fazer com que nós adiemos as tarefas para evitar aquele desconforto momentâneo, né? Então, a gente se sente tão sobrecarregada, que acaba desviando. Não, eu preciso de um sentimento, uma sensação melhor, né? De conforto. Então, por que eu vou fazer uma tarefa que não é legal para mim? A gente vai deixando de lado, né? Uma outra razão é a falta da autoconfiança. Muitas vezes, as mulheres subestimam as suas capacidades e se sentem inseguras nas suas decisões, enfim. E isso gera esse adiamento, como eu coloquei. A gente não se sente preparada, não se sente segura, não se sente suficiente, não se sente capaz. E é a famosa síndrome da impostora, né? Que a gente acha que não é boa o suficiente e não está preparada. Uma outra razão é a sobrecarga de tarefas. Quando nós nos deparamos com um grande volume de afazeres ou de prazos apertados, né, isso pode despertar um sentimento que é, assim, avassalador, né, porque nós nos sentimos sobrecarregadas e não sabemos nem por onde começar. Então, isso acaba resultando no adiamento das tarefas também. A falta de energia ou cansaço, né, quando nós estamos exaustas, seja mental ou fisicamente, pode ser difícil encontrar aquela motivação necessária para iniciar uma tarefa, né? A procrastinação, nesse caso, é uma forma de evitar esse esforço adicional, porque a gente já está no limite, né, do cansaço, da fadiga. Então, a procrastinação é um cuidado que a gente está tendo em não se sobrecarregar ainda mais, né? E isso, às vezes, é inconsciente, né? E tem também a busca pela gratificação imediata. O que é isso? Muitas vezes a gente prefere realizar as atividades mais prazerosas e gratificantes nesse curto prazo, né? Como assistir uma série, um episódio, às vezes não é só um episódio, vai a série inteira, né? Navegar nas redes sociais e outras coisas que nos distraem, né? Que dão uma sensação de prazer, em vez de enfrentar as tarefas mais desafiadoras ou que exigem mais esforço.
E quais os efeitos que a procrastinação causa na gente, né? Bom, a culpa e o estresse. Porque a pendência das tarefas, as demandas ou dos compromissos não concluídos e a diminuição do tempo hábil para que sejam cumpridos traz esses sentimentos negativos, como a culpa e o estresse, que nos levam a crer que nós somos inúteis e cria assim um círculo vicioso, né, que pode ter influência direta na saúde e na qualidade de vida e podem até culminar com os transtornos emocionais, né, a ansiedade e a depressão. Tem também, causa também, né, o impacto na carreira e no desenvolvimento pessoal também. Porque a procrastinação, ela pode afetar as metas, os projetos importantes, as oportunidades de crescimento, porque cria aquele sentimento de estagnação, de frustração por não alcançar os objetivos. Então, é esse círculo, né? Eu não alcanço os meus objetivos, porque eu estou procrastinando, eu não faço, né? Não atinjo e vai continuando nesse círculo vicioso, né? Não faço porque eu estou frustrada, né? E tem também, causa também uma distorção do tempo, né? A procrastinação, ela pode fazer com que a gente subestime o tempo necessário para concluir as tarefas, né? É aquela coisa que a gente vai empurrando, não, daqui a pouco eu faço, vai dar tempo. Não, deixa eu fazer isso aqui primeiro, depois eu faço aquela outra tarefa, e a gente se perde, né, nesse tempo que a gente previu para fazer. Aí a gente tem uma divisão que eu achei bem bacana aqui, dos tipos comuns de procrastinação, né? Os tipos de procrastinador. A perfeccionista, né? Que acredita que o trabalho deve ser impecável e que impede que ela comece, né? A fazer sua atividade. Aí tem a procrastinadora ansiosa, né? Ela teme falhar, teme enfrentar as dificuldades, então prefere adiar, prefere nem começar com medo de errar. A procrastinadora super ocupada, né? Está tão envolvida com outras tarefas que ela usa a ocupação como desculpa para procrastinar. Nossa, apareceu mais coisa para eu fazer aqui, deixa eu priorizar isso. E aquela tarefa que não é aquela prazerosa vai ficando por último, né? E tem a procrastinadora rebelde, que é aquela que resiste em fazer as tarefas que ela considera que foram impostas ou sem sentido, né? Normalmente acontece isso no trabalho, né? Putz, não faz sentido fazer isso aqui, para que serve, né? E vai adiando essa tarefa que não é aquela que a pessoa concorda. Aí nós temos as estratégias para superar a procrastinação. Então, é importante identificar os padrões pessoais, entender quais os gatilhos, né, pessoais, aquilo que faz com que a gente desvie da responsabilidade da tarefa. Por exemplo, quais são as distrações que me desviam? Ah, é olhar o celular o tempo todo, as notificações, rede social. Então, se eu identifico que esse é o meu problema de procrastinar, porque eu estou gastando muito tempo com essas distrações, tira as notificações, deixa para depois, prioriza, faz um tempo de foco, né? Depois que terminar a tarefa, aí a gente faz como se fosse um presentinho, né? Não, agora eu posso acessar a rede para dar uma olhada. Quem sabe a falta de organização que se perde, né? Na divisão, no tempo de fazer as tarefas, né? Lembra que na nosso encontro anterior, que eu falei sobre a gestão, né, a administração do tempo, então a lista das tarefas, do mais importante, menos importante, urgente, circunstancial, e tentar se organizar nisso, né? Uma outra dica é dividir as tarefas em pequenas partes, pequenas etapas. É importante quebrar esses grandes projetos, os nossos grandes objetivos, em tarefas menores, que são mais gerenciáveis, né? Quando a gente fala, eu tenho um projeto de vida, sei lá, alguma coisa muito grande, a gente não consegue mensurar o tempo, a gente não consegue vencer etapas, né? Porque a gente está enxergando o macro, o final. Então, é importante dividir essas tarefas e ir vencendo essas etapas. Isso nos anima, nos motiva, né, a chegar, a fazer tudo. Então, isso evita aquela sensação também de estar sempre correndo contra o relógio, né?
e permite que você tenha momentos de pausa adequados, porque senão é sempre aquela sensação que estou atrasada, estou atrasada, estou atrasada, não dou conta e não consigo fazer tudo o que precisa, né? E para isso, lembra no nosso encontro anterior, era uma das dicas de administração do tempo, aquela técnica Pomodoro, que é trabalhar intervalos de tempo, né, mais ou menos 25 minutos, seguido de uma pequena pausa. Então, a gente vai habituando, né, a fazer esse tempo de foco, tempo de concentração, e depois o nosso tempo de presente para fazer outra coisa. E uma outra dica é definir prazos mais realistas, né? A gente estabelecer datas para cada parte de um projeto, para cada meta, ou do seu trabalho mesmo, né? E não apenas focar no todo. Então, a gente vai vencendo essas etapas intermediárias. A autorrecompensa também é interessante. A prática de celebrar essas pequenas conquistas ao longo do caminho. Isso pode ser, a gente pensa numa conquista grande, né? Algo, eu formei na faculdade, uma grande conquista. Não, é nas tarefas diárias também. A gente tem a nossa lista ali do que tem que fazer e cada coisa que a gente termina, é necessário a gente comemorar, porque a gente está eliminando, está tirando o problema ali, né, do caminho. E praticar a autocompaixão, que é o quê? Seja gentil consigo mesma, né, durante esse processo de crescimento. Porque pessoas que já estão viciadas nessa procrastinação é um pouco mais difícil. Então, a gente, putz, eu sou procrastinador, ok, mas eu não vou me punir por isso, né? Então, agora é mudar hábitos, né? E é aos poucos a gente fazendo isso. Então, evitar também a autocrítica destrutiva, né? Que não adianta a gente reconhecer o problema e se punir por isso. A gente precisa buscar ajuda, melhorar. E muito importante, pedir ajuda. Porque o hábito de procrastinar é mais complicado da gente mudar sozinho. Então, a gente tem inúmeras maneiras de solicitar ajuda, né, para isso. Bom, e o combate à procrastinação como ferramenta de empoderamento. Por quê? A tomada de decisão consciente, né, que é superar a procrastinação, permite que as mulheres se tornem mais protagonistas das suas jornadas, né? Assumir um cargo, no meu caso, quando eu falei, começar a mentorar, palestrar, enfrentar isso, né? Então, a gente precisa ser mais protagonista, não ficar só nos bastidores, né? Estabelecimento de prioridades e de limites, né? A procrastinação, frequentemente, é o resultado de tentar abraçar o mundo, né? Então, às vezes, é importante priorizar e também dizer não quando necessário. A gente olhar para nós mesmos, o que é importante para nós também. É a conexão entre o autocuidado e a produtividade, tá? A procrastinação, ela, muitas vezes, está ligada ao esgotamento. Então, é importante investir nas práticas do autocuidado, né? Daquilo que reenergiza, daquilo que vai ajudar você a agir. E, mais uma vez, eu ressalto, procure ajuda. Não é demérito, não é ruim, não é fraqueza a gente pedir ajuda para outras pessoas, como nós estamos num grupo aqui, né, de ajuda entre mulheres. Bom, e existem também as ferramentas que são recursos que podem nos ajudar na ação de não procrastinar. Hoje em dia, a gente tem vários aplicativos, por exemplo, que podem ajudar na produtividade, né? São as ferramentas digitais que ajudam nessa gestão do tempo. Por exemplo, existe quem trabalha com projeto, enfim, tem o Trello, né, que ele ajuda a organizar as tarefas e acompanhar o seu progresso, né? Então, você terminou, ele vai subindo, vai mudando o nível, né, da tarefa, você classifica, né, nas que são mais urgentes, nas que são mais prioridades e tal. Tem um outro aplicativo que chama Todoist, que ele permite gerenciar as listas personalizadas de tarefa. Então, ele oferece recursos como adicionar data de vencimento, definir o lembrete, prioridades. Hoje em dia, todo mundo anda de celular, né? Então, é legal porque ele vai te dar as notificações, os lembretes daquilo que tem que ser feito, né? No dia, na data, no horário, com o tempo que você previu. Tem, da técnica Pomodoro que eu falei, também tem um aplicativo para isso, é o Pomodoro Timer, que chama. Então, ele ajuda a dividir em blocos, né, de 25 minutos, que são os chamados
pomodoros e seguido dessas breves pausas. Então, esse aplicativo, ele permite que você defina o tempo dos pomodoros, né, que é o tempo do foco, o tempo do trabalho, da atividade, e o tempo de pausa. Então, ele vai emitindo os lembretes, né, para manter o ritmo do trabalho, né, o tempo da concentração para o trabalho e o tempo da pausa. Então, aos poucos você vai regulando esse tempo, né? Ele permite modificar, e você também vai entrando num ritmo, né, natural de fazer isso. Tem um aplicativo que é chamado Rescue Time, que é um aplicativo que ele rastreia automaticamente o tempo gasto nos diferentes aplicativos. Então, ele é ao contrário, não é você que vai abastecer, né, ou vai estipular o tempo, nada. Ele vai monitorar o tempo que você gasta em rede social, por exemplo, vendo e-mails, ou você está assistindo uma série no celular, nos teus aparelhos eletrônicos aí. Então, ele vai analisar, vai mostrar o tempo que você está dedicando e ainda fornece os insights, né, de como que você utiliza o tempo, ele faz os relatórios e ele dá as dicas também, né, para melhorar essa concentração, esse foco, né, para não procrastinar. Tem também os planners, né, físicos, que é de anotar, eu adoro escrever, né, eu gosto muito. Além dos aplicativos, né, que a gente pode usar no celular, também tem os livros que podem nos ajudar, né, com as leituras, que falam, né, sobre procrastinação. Tem um livro que ele chama Arrume Sua Cama, Pequenas Coisas que Podem Mudar a Sua Vida e Talvez o Mundo. Então, ele era um almirante, eu acho, da Marinha Americana. Ele foi a partir de um discurso que ele fez e foi feito esse livro, né? Bem bacana, que ele fala bastante, assim, das pequenas coisas que a gente faz e que no final do dia vão somar e você fez bastante, né? O exemplo que ele fala, né, de arrumar a sua cama, é uma pequena coisa, né? Você arrumar a cama de manhã, mas já é a primeira coisa que você deve comemorar, a sua primeira tarefa do dia que você você fez e não procrastinou, né? E ele dá o exemplo, deixou de arrumar a cama e você teve um dia terrível, turbulento, cheio de trabalho, enfim, de problemas. Aí você chega em casa e a sua cama ainda está desarrumada. Então, se você fez a pequena tarefa de arrumar a cama de manhã, já é um progresso, já é uma vitória, e ainda você vai ter o teu conforto quando voltar para casa depois de um dia de trabalho. Tem um livro que chama A Procrastinação, Aprendendo a Lidar com Ela, que é bem interessante também, e um outro livro que chama O Poder do Hábito, que são livros que eu recomendo que falam sobre procrastinação. Aí tem umas dicas práticas, tá? Para acabar com a procrastinação. Fora os aplicativos, os livros, tem umas dicas para a gente fazer no dia a dia, né? Então, não comece o seu dia já procrastinando, né? O despertador é uma procrastinação, né? Pegar o celular quando acorda e já ver redes sociais, você está procrastinando o teu dia, as suas tarefas principais, né? Então, cumpra logo de manhã aquelas pequenas tarefas do dia que levam menos de 5 minutos. Quanto mais objetivo você for, mais distrações acontecem, menos distrações vão acontecer ao longo do dia. Então, às vezes, a gente faz aquela nossa lista, né, dos afazeres e fica aquela tarefa pesada para depois. Se a gente começa pela pior, que às vezes a gente quer, vou eliminar a pior. Só que você vai demandar mais tempo, mais energia, e você vai acabar, putz, cansei agora, tem um monte de coisinhas que você acha que é fácil e vai fazer, e não vai fazer. Então, o ideal é ir matando as pequenas tarefas que são mais rápidas, e inconscientemente você vai entender que você fez muito, fez bastante, o teu cérebro, né, vai entender, nossa, como eu sou produtiva, e isso vai te dar mais motivação para investir tempo, para investir energia naquilo que realmente vai despender mais, né, que são as tarefas mais complexas. E criar lista de tarefas, né, organizar tudo que você precisa fazer por ordem de prioridade ou por tempo, né, como eu falei. Então, isso ajuda a ter clareza, né, do que deve fazer e aquela felicidade, né, de riscar da lista, que não tem preço, né, quando a gente dá uma sensação de alívio, né, de ter terminado algumas tarefas. E fazer uma coisa de cada vez, tá? A gente tem o hábito de assumir várias tarefas ao mesmo tempo, né? O multitarefar, eu já falei no outro encontro, que ele não é bom, não é produtivo fazer isso, é uma enganação. Você acha que está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, você não está fazendo nada, né? Você não consegue acabar nenhuma.
Então, não é saudável, principalmente para quem costuma procrastinar. Então, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não vai entregar e vai ficar para depois, tudo vai ficar para depois. Então, fazer mais uma coisa simultaneamente não aumenta a produtividade, pelo contrário, ela reduz, né? Uma dica também é bloquear os estímulos externos. Às vezes a gente nem se dá conta, né, de que a televisão ligada, e aquela espiadinha nas redes sociais, o WhatsApp, enfim, aquela coisinha para relaxar um pouquinho, interfere muito na nossa produtividade. Porque é um pouquinho ali, apareceu uma notificação no celular, no computador, a gente já vai olhar. Então, cada pausa dessa atrapalha muito, porque tem um tempo de retorno, né, do cérebro para voltar para a atividade. Então, o ideal é eliminar todos esses estímulos durante o período dedicado para a execução da atividade. Uma dica também é buscar a motivação, mas entenda que, acima de tudo, a produtividade é decorrência de hábitos, né? Não precisa, por exemplo, estar motivado para escovar os dentes, porque a gente já assimilou isso como hábito. Então, a produtividade é isso, é a gente assimilar aquela rotina que nos vai fazer ser que vai nos ajudar, né, nessa produtividade, sem procrastinar. Então, tem que se tornar um hábito. Então, quanto mais a gente insistir nessa disciplina, na organização das metas, menos a gente vai procrastinar. Bom, até agora eu falei da procrastinação em relação às tarefas e das responsabilidades, né, sejam pessoais ou profissionais. Mas não esqueçam dos seus projetos pessoais, dos sonhos, das metas de vida, dos propósitos, né? Procrastinar é fácil, mas adiar os sonhos e metas é pesado, né? A gente deixa algo muito importante para trás. Então, cada vez que nós deixamos para depois, nós estamos nos afastando do nosso próprio potencial e da oportunidade de crescimento, né? Nós deixamos escapar isso. Então, a gente acaba dizendo para nós mesmas que o futuro tem mais valor do que o agora, né? A gente está deixando para depois. Isso fica para depois, então o futuro é importante? Não, o agora é mais importante, né? Então, a verdade é que o momento presente é o único que nós temos para criar, para construir, para transformar. Então, o caminho para o sucesso, ele não exige a perfeição, mas sim a ação. Então, dê o primeiro passo, por menor que seja, e vai vendo que o movimento, né, vai criando a motivação. Então, o seu futuro, ele está nas suas mãos, e a ação de hoje é o que transforma. Então, comece agora, mesmo que seja aos poucos, sem esperar o momento perfeito, pois o momento perfeito é aquele que é criado por você, né? Quanto mais ação você fizer. O poder de mudar a sua vida está nas escolhas que você fizer hoje. Então, meninas, gratidão. É isso que eu queria deixar para vocês sobre nossa produtividade.